análise pessoal do tema. Paixão, eu sempre pensei que fosse... Vocês são homens apaixonados por aquilo que vocês fazem, tanto que vocês têm uma vida, um tanto quanto de vocês, ou seja, ela não vai se assemelhar com a vida dos outros. Mas quando você cita Jesus, o que seria essa paixão, quando você... Hoje vivemos um tempo absolutamente medíocre e muito conservador. Todo mundo está preocupado com a idade das pessoas, preocupado se tem dinheiro ou não tem dinheiro, tudo. Essa semana eu, de novo, me vi acompanhado pela obra do Guimarães Rosa. Por causa de que, eu não sei, talvez porque eu tenho um DVD aí que a Globo produziu alguns anos atrás, em que o Tony Ramos faz o papel do Riobaldo e a Bruna Lombardi de Adorim. E a gente vê a Bruna Lombardi extremamente feminina, vestida de jagunço, e eu assistindo a minissérie, meu Deus, esses caras são doidos, não estão vendo que isso é uma mulher e que é a Bruna Lombardi? Então, aí eu tenho uma enorme curiosidade pelo Guimarães Rosa, pelo várias coisas curiosas. Primeiro que ele começa a escrever com 40 anos. Sim. Depois ele vai ser médico, depois diplomata, e depois resolve ser escritor, dá um mergulho profundo, porque ele tinha uma erudição, a cultura, dá um mergulho profundo em todos os aspectos possíveis para exemplificar, circunstanciar o panorama, a paisagem de sua literatura. Depois que não é regionalista, que é uma coisa extremamente psíquica, psicológica, que transcende o regionalismo. São todos os complexos problemas do mundo, da humanidade colocado ali. Depois vai eleito e se recusa a tomar posse durante 4 anos, porque acha que se tomasse posse morreria. Ele era extremamente supersticioso. E quando vai tomar posse? E toma posse em 67, 3 dias depois morre. Agora, e aí eu sou essa pessoa, mais do que a obra, ele me interessa. E eu vi, parece que uma entrevista de uma pessoa, de uma amiga dele, que disse que ele rezava muito. E ele falou para ela, era uma diplomata também, você não reza? Ela disse, não, eu rezo o terço, eu rezo isso, eu rezo para não enlouquecer. Sim, e acontece mais ou menos a mesma coisa comigo. E é uma espécie de loucura também. Não há pessoa sã e genial que também não seja louca. Porque é como que rompeu a barreira da normalidade para ter percepções inusuais. Tá? Um homem que desse, como Guimarães Rosa, que certamente já vinha acompanhando essa loucura dele, quando ele apresentou os escritos deles, mas ele já tinha uma coisa cumulativa. Porque aquilo é criar uma língua. O Caraíba, o homem, o português se adentra nas matas brasileiras, se afasta da língua portuguesa da matriz e não aprende a língua do índio. Então esse caldo de cultura fez uma outra língua. Ele inventa palavras. Né? Ele inventa a partir da língua existente daquele homem do povo, que não é mais índio, mas não é também mais português. De modo que esse caldo de cultura gerou uma língua de Minas, como a língua do interior do Brasil, como a língua... Isso é uma coisa muito comum, por exemplo, no idioma alemão, por exemplo. Exatamente. No polaco. Por isso que foi quem melhor traduziu o Guimarães, foi justamente o alemão. Porque tem essa mistura, o alemão tem muito somatório, junção de palavras. E Guimarães, quando diz não nada, não nada, você vê, pá. Isso foi o que foi acontecendo com a língua. E foi naturalmente acontecendo com o psiquismo do povo, e precisava haver um Guimarães que prestasse atenção nessa riqueza vocabular, nessa riqueza linguística, que era projeção do inconsciente daquela gente, daquela coisa dicotômica, da linguagem cortada, do mineiro silencioso, que quase não quer falar, que em vez de dizer você, diz você, quer dizer, que diminui as palavras, porque dentro das alterosas de vales e montanhas, ele se perde ali e ele quer só observar, ele quer falar pouco. Então Guimarães trouxe isso para a sua literatura. Vocês falando assim, o que até cada um na sua área, a minha área de professor, eu fico observando cada um, o poeta, o humorista intelectual falando, e eu lembro os nossos jovens hoje, o que é oferecido a eles. E vocês falam de língua, da língua que se renova, da língua que é representada pela obra de um homem que vai ter as percepções, que vai até o povo e que consegue transformar aquilo dentro de um clássico. E aí você percebe uma sociedade que esse clássico hoje ele está cada vez mais de lado, ou seja, e vem uma linguagem literária cada vez mais simples, quanto mais rápida melhor, com os tics da internet,
com uma linguagem que ela apela sempre para uma intensidade muito grande no sentido de ter o jovem ali ao seu lado, ou seja, mas ela não tem uma preocupação com esses traços culturais, ela não tem essa preocupação com essa renovação da inteligência que vem da base do povo, ou seja, e aí com a perspectiva que a gente pode ter com relação ao futuro, ou seja, será que os nossos jovens terão lá, daqui a 50 anos, a capacidade de conversar, de fazer citações, de observar no autor essa capacidade que ele tem de escrever, de transportar para a sua literatura aquilo que de mais essencial tem no povo, na sociedade? O Paulo Francis falava do Guimarães, ele dizia o seguinte, ele era fã do Euclides da Cunha, ele dizia, os Sertões é um livro fundamental, mas não é bom. Ele é culto, erudito, é um livro fundamental, mais fundamental do que bom. Euclides da Cunha escrevia como o Jânio Quadros fala. Aí ele dizia, e Guimarães Rosa conseguiu transpor as fronteiras do idioma, mergulhando profundamente no interior do Brasil. É um grande escritor e também o mais chato da literatura universal. Ninguém pode dizer que não sejam. Mas são livros fundantes, né? Todos esses livros precisam de alguma erudição para que você possa decodificar. Você leu Gilberto Freire, evidentemente. Naturalmente. O que você acha dessa obra do Gilberto Freire? Eu acho o Gilberto Freire, a Casa Grande Senzala, como de resto toda a obra de Gilberto Freire, muito importante para a formação da consciência brasileira. A questão é que o Gilberto Freire foi um homem da sua época. Nós não podemos esquecer que nós estamos sempre vinculados ao tempo em que vivemos. Ele não podia nos dar tudo, porque senão não teríamos razão de existir. A gente vai sempre transformando aquilo que os antigos nos trouxeram. E este incompleto que estes antigos nos oferecem, propicia a nossa renovação. Senão, se fizessem tudo, não tínhamos nada para fazer. Entre Casa Grande Senzala e Raiz do Brasil, você fica com qual? Eu fico com os dois. Todos os dois são formadores, se completam. E esses dois também não completam o que se tem para dizer. Agora, Salgado, você tem inveja de alguém, de alguma coisa você diz, eu invejo isso e tal? Quer dizer, o rei inveja o rei e o mendigo inveja o mendigo. Não. Acha que o papelão dele é melhor e tal. Não, eu estou tão ocupado com o meu papel que eu não tenho tempo para invejar os outros. Eu tenho inveja assim do Pavarotti. Ele já morreu, né? Eu disse assim, é tão bom se eu pudesse cantar como Pavarotti. Só inveja nesse nível. O Luiz Fernando Veríssimo, você é uma pessoa, se eu escrevesse tão bem assim, enxuto e tal. Você também. Rapaz, João, eu sou um ser humano que eu tenho as minhas contradições e eu tenho que admiti-las, ou seja, eu sou um ser humano que eu tenho minhas qualidades, que eu sei bem, tenho meus defeitos também. Em um momento ou outro, às vezes, olhar para alguém e dizer, poxa, eu queria ter isso na vida, eu já senti, sim, já senti. Agora a gente tem que trabalhar. A partir do momento que eu percebi que eu senti alguma coisa, tinha que trabalhar isso. Um cara perguntou, o Tom Zé, lá em São Paulo. Sim. Tom Zé, você tinha raiva do Caetano Veloso? Tinha. Muito bom. Eu tenho raiva de todo mundo que fazia sucesso. E o Guimarães Rosa morreu em 57, acho. 67, né? Quando ele tomou posse, e o Nelson Rodrigues chega em casa e isso ele conta numa crônica que ele escrevia no jornal lá dele. E tá no livro o Reacionário. Acho que é o Reacionário. E ele chega lá e ele conta, subiu o elevador, tirou o cigarro, foi para a varanda e a mulher dele quando sobe diz, o Guimarães Rosa morreu. Ele diz, mas eu andei no Antônio, no Alma, não sei aonde, aquela voz dele. Sim. Todos os lugares e ninguém me diz que o Guimarães Rosa morreu, o homem que mereceu os maiores elogios, dos maiores elogiadores, que eu nunca mereci. Você sabe que ele pedia elogio. De mim eu ligo pro Manuel Bandeira, imploro, escreve alguma coisa, não. Ele foi a glória, fez a revolucionou, não sei o quê. Morreu e ninguém me diz, mas nem um garçom, nem uma socialite, nem um dos bêbados do Antônio, do Leblon me diz, minha mulher diz, se matou? Não, infarto. Eu vou lá para a varanda, tiro o cigarro
olho para um lado para o outro para ver se ninguém está vendo a minha satisfação. Agora eu estou sozinho, o grande sou eu. Ele confessar a inveja que sentia do Guimarães. Do Guimarães Rosa. Dizem que há uma conversa entre o Gilberto Freire e o Câmara Cascudo. Eu não me lembro se é o Câmara Cascudo. Que é outro genial intelectual. Extraordinário. Para mim, o maior do Extraordinário. Em que o Câmara Cascudo teria dito ao Gilberto Freire, ou ao Gilberto Freire teria dito, eu não estou bem lembrado, a coisa mais sublime é gente de cor, ao qual o outro teria respondido, não, a coisa mais sublime é gente. É magnífico isso. Eu acho que os dois têm razão. Gente é mais sublime. Eu até digo que o objetivo, humanamente, é que depois haja a cor apenas como diferença, mas que a gente possa ver as pessoas como gente. Há pouco você falava sobre a questão de gênero, e agora eu acrescento, e agora trouxe à pauta a questão de cor. Gente é que é importante. Agora, é importante existirem as diferenças, porque o mundo fica com muitas cores. É como um mundo, um pomar de muitas frutas. Ontem nós estávamos falando no telefone sobre... Eu falei de um antídoto eficaz da nossa época, de hoje, contra toda... Era contra o quê mesmo? Contra a ignorância, contra a anarquia, contra o desinteresse, contra tudo. Aquilo que o de ruim que está se impondo à nossa geração, à nossa época e tal. Desmatamento, cobiça, e principalmente nós estamos vivendo uma época de proliferação de ideias múltiplas, porque os veículos se multiplicaram, então cada um tem uma teoria, tem relativismo. Cada um tem uma sua doutrina relativa e tal. Isso houve tempo também muito difícil no começo da igreja primitiva, onde havia 1 milhão de heresias, né, e tal. E hoje você vai dar uma opinião totalmente equivocada a respeito, você não tem condição, embasamento de opinar sobre aquilo, aquilo vira lei, não sei o que fazer diante daquilo, aquilo inquieta, se você tem a certeza que... E eu estava falando da grande arma que é o silêncio. Sim. Porque numa época lá do começo da igreja primitiva, eu não me lembro o santo, sabe? Se foi Santo Inácio da Alexandria ou da Antioquia, tem uns santos aí, São Basílio da Gama, aqueles padres da patrística. Sim. Ou se foi Santo Agostinho, que foi o último, que era africano, sim, de Hipona. Era um negro, viu? Santo Agostinho. Ninguém fala isso. Eu não conheço o branco lá na África. Só depois que os ingleses chegaram lá. Então, Santo Agostinho diz, não sei se foi ele, acho que foi Santo Inácio de Alexandria, diz, quando o bispo cala, Deus fala. Era a necessidade de calar. Do silêncio. Não reagir. Isso. Então, vez que os teólogos explicam, não justificam o enorme e cruel silêncio de Deus diante da humanidade empolvorosa, que o homem brandando, reclamando, propondo ao Criador, porque você sabe que a ciência ela é arrogante, porque ela não consegue responder algumas questões. Não. É complexada e é arrogante, então... E os filósofos também e tal, e o silêncio de Deus fica calado. Quando o homem se anula, Deus aparece através dele. Isso. Esvaziar-se. Esvaziar-se, isso também é uma coisa que vem do Oriente. Diminuir o discurso interno. Reduzir o discurso interno para que haja a intuição floresça. Isso os orientais trabalham com essa premissa. As meditações são todas baseadas no reduzir o discurso interno, silenciar o pensamento, para que haja menos palavras e mais e mais florescimento da palavra certa, que não é um silêncio absoluto, é um silêncio relativo, porque depois, silenciando-se, você, reduzindo o discurso interno, você, quando vier com a palavra, ela vem virgem, ela vem natural.
Eu imagino que para escrever esses poemas você faça um silêncio, né? Também. Não é? Também. Também. Eu não instigo, veja bem, eu estou sempre em estado de poesia, mas eu não fustigo a poesia para que ela fique o tempo todo me dando. Muita gente escreve de uma maneira compulsiva, como se tivesse uma incontinência verbal. Não, eu estou em estado de poesia, prestando atenção no movimento da poesia. Tá? E quando ela quiser, eu quero. Eu digo, tem um poema que eu digo, poesia, esqueci meus passos em teus descaminhos, no sexo livre do teu ritmo. E monge da loucura fui me acasalando ao caos, me regenerando ao precipício. Séculos a fio na antessala do teu templo, em busca de alguma jura, de alguma incerteza do teu porvir. Séculos convertido ao limo, reduzido a Z, gigolô de sobras. Tudo para que de vez em quando me mostres o rosto de Deus. Chegando a... ruminando aqui as palavras de vocês, e dentro do que o Salgado estava colocando, que o mundo talvez seja bem melhor do que ele já foi, eu só chego a uma conclusão, ou seja, a sabedoria ela sempre permeou a humanidade, independente da época. Mas o acesso à sabedoria nunca teve tão fácil como nós temos hoje. Então, o mundo de hoje, ele não tem o direito de ser ruim, mas ele é. O mundo de hoje não tinha o direito de ser insensível, de não conseguir perdoar, de não conseguir ter uma amizade sincera, de não conseguir rever determinados conceitos, de não ter um diálogo, de não ter uma troca de energia, de informação. Mas ele, às vezes, falta tudo isso. Por quê? Porque nós, diante de tudo aquilo que é oferecido, às vezes optamos não só pelo aquilo que é fácil, mas pelo aquilo que dá um certo papel social, um certo status, ou seja, aquilo que vai descaracterizando o ser humano e vai construindo um personagem para os outros. Se eu não tivesse medo, eu poderia ser um místico. Todos somos, em certo sentido. Quando eu digo místico, não é ser igual São João da Cruz, nem Santa Teresa d'Ávila, mas você tem uma percepção do oculto, do mistério que está embutido nas coisas. A maioria das coisas você realmente não vê, né? João, é a segunda vez que você fala de mistério aqui em alguns minutos. O mistério te angustia ou ele é apenas algo que te traz aquela vontade de ir um pouco mais além, de aprimorar o sentimento, o pensamento? Não, o mistério não me angustia, o mistério me define. A nossa angústia é não participar do mistério. Aliás, a palavra mistério é ótima, porque quando você não consegue explicar uma coisa, você diz mistério. Aí vai para lá e vai para lá. Tudo decorre, a meu ver, das escolhas, né? E a gente tem muita informação, mas as escolhas não são as melhores. E o mundo é um caldeirão de loucos, né? A gente Mas o caldeirão de louco, tudo bem, mas fingindo que são normais. Não, esse é o problema. Não, eu chego lá. Esse é o problema, tá? É que pergunta ao louco se ele é louco. Fingindo que são normais. Ele não é louco, ele não quer ser louco. Ninguém quer ser louco. Então... Aí Erasmo de Roterdã responde bem com o elogio da loucura. Elas fazendo a sua própria exaltação. Eu só vejo dois caminhos. Eu já fui mais pessimista. Mas eu já fui mais pessimista. Tá certo? E me tornei menos pessimista na medida que eu pude melhorar a mim, não ao mundo. Sim. O mundo piorou, eu melhorei. Então, eu tenho dois caminhos. Um é a fé, realmente, e o outro é a poesia. A poesia realmente salva. A música, eu penso que é uma boa música. O mundo podia ter se desintegrado em guerra, em cobiça, em ambição, em todas essas coisas ruins. A música salva. Quando eu digo poesia, é uma escultura, uma boa pintura. Sim. E tal. Agora, eu penso o seguinte, que acredito que você, como professor na sala de aula, você tem a cada dia, mesmo com todos os desestímulos, uma grande surpresa. Você se surpreende com alguém que tem uma chispa, uma faísca de uma originalidade no que diz, né? No que percebe, no que apreende. E é isso que talvez lhe mova para o outro dia de aula. O que escreve também, claro que ele escreve para ser lido,
Eu tenho uma grande dificuldade com escrita, que eu escrevi coluna de jornal. Ninguém nunca me disse, eu li seu artigo. E eu estou muito mal acostumado com o teatro, onde o aplauso é imediato. Sim. E às vezes me perguntam o que é mais difícil, é comédia ou é drama? Eu digo, bom, fazer bem feito, todas as duas são difíceis. Tudo é difícil. Mas, de qualquer forma, a comédia, se a pessoa gosta, ela ri. Sim. Aí você tem... Tem a resposta. Tem a resposta. E o drama não é? Mas eu me surpreendo quando quis dizer alguma coisa e a pessoa percebeu aquilo corretamente e até faz uma leitura além da que eu podia. É maravilha. Com você deve acontecer. Isso acontece muito com a minha poesia. E essa é uma resposta muito boa para mim. Para mim, escrever um poema, quando eu escrevo um poema e digo uma coisa que eu queria dizer, ou até que pensava que não fosse possível dizer, aquilo me realiza tanto que eu nem me importo com o resultado. E quando aquilo chega ao alcance de outra pessoa e que tem uma resposta boa, é uma epifania, é muito importante e é agradável demais para mim. O resultado material disso é outra coisa, a publicação é outra história. Agora, a troca com o meu semelhante, a troca com o outro, porque todos nós que escrevemos, muita gente diz, eu escrevo para mim. Sim, eu escrevo por mim, para me salvar. Porque se eu não escrever, eu enlouqueço. Mas eu escrevo para o outro, para outrem. Toda vez que o gesto nosso é para lá, é para alguém, mesmo que seja para Deus. Mesmo que não haja um outro humano ao nosso alcance. Mas nós estamos falando ou com Deus ou com alguém. Ou falaremos daqui a pouco, alguém que tenha a oportunidade de ler o que escrevemos. Mas sempre a gente escreve para o outro. Porque senão, quando chegamos a certas conclusões e não queremos que os outros participem, a gente não escreve. Um poeta verdadeiro, verdadeiramente grande, ele é forjado na infância? O poeta já nasce. É uma certa estranheza que ele tem, porque esse olhar oblíquo reflete essa estranheza do olhar sobre as coisas. Por isso é que ele vê diferente. Ele já nasce, ele só desenvolve. Agora, tem que estudar muito. Porque para que você possa colher o rio, é preciso aprender a usar as mãos. Não se colhe o rio sem fechar as mãos. Sala de aula é uma coisa, eu chamo de altar. É uma coisa espetacular. Como você bem falou, João Cláudio, a questão da originalidade tem muita. Sabe, a gente se surpreende de uma forma espetacular com alunos maravilhosos, com pessoas sensíveis, pessoas que querem, sabe, deixar uma contribuição muito grande. Então, assim, eu vivo a sala de aula como uma grande missão, uma missão importante num país que não valoriza o professor, a figura do professor, não valoriza a figura da escola, não está sendo valorizada, na minha opinião, a instituição, ela também, embora ela seja importantíssima junto com as outras instituições, que todas são muito importantes. E quando a gente vai, sabe, falando da sala de aula, falando da função, às vezes eu vejo alguém dizer assim, rapaz, o Brasil precisa de mais educação, mas que educação a gente está falando? É educação da sensibilidade com a poesia? É pegar, por exemplo, por que não se pega as pessoas mais velhas, de 60, 70 anos, que leram muito, estão em casa? Pô, vou criar aqui uma aula, tem 30 aulas durante uma semana. Vou pegar uma aula aqui, eu vou convidar toda aquela aula, um ancião, uma pessoa mais velha, para ela bater papo, não vale nota, não vale nada, para ela curtir, os alunos curtirem a inteligência, a sabedoria dela. Ou seja, a nossa escola, a nossa função de educar, ela está buscando o quê? Uma função técnica? É pegar uma mão de obra, pegar alguém, ó, você vai pensar isso aqui, porque você vai passar nesse vestibular, porque você vai fazer esse curso, vai ganhar esse dinheiro e pronto. Ou seja, e o ser humano? Ou seja, que muita gente fala, por que a gente fala de meio ambiente, fala tá aí o Rio Puti, o Rio Parnaíba, dentro de uma cidade quente, que chove pouco, que é uma verdadeira bênção para a gente, e quase ninguém fala nada desses rios. E quando fala, não, estamos aqui projetando nada. Se você não mudar a mentalidade... Falar nisso, nós estamos... nada. Vamos ver o Rio Puti? Fica aqui ao lado. É um rio que nasce no Ceará. Sim. Atravessa aquele leste do Ceará, passa por um cânion lindíssimo, que é formado exatamente pela serra que separa o Ceará do Piauí. É bonita a região. É bonita. Vem aqui em Teresina e vai se encontrar 6 quilômetros mais à frente com o Rio Parnaíba.
Por isso que diz que Teresina é uma cidade que até os rios se encontram. Olha aí. E é uma paisagem linda, né? Aqui ele está quase seco, né? Sei. A floresta Porque nós Fossa, estamos né? em Floresta Fossa. Isso. Em agosto. E como lá o Rio Parnaíba também está agonizando, Sim. então está formando, olha lá, pô, Isso. está formando uma represa, está como se fosse um lago. Sim, E aqui ele tem a poluição das fossas. sei. Não é Naturalmente. poluição industrial. Tá, ele fica mais pesado. E aí é que ele começa a respirar pouco Isso. e aí surgem os aguapés. Em setembro ele vai estar agonizando, porque ele está represado pelo banco Sim. de areia lá. Ele não está Sim. desaguando e Não está correndo. desaguando. Então, sabe que a ideia política é represar o rio em Castelo para impedir enchentes aqui. Quando isso acontecer, Sei. vai matar o rio. Acaba o rio, porque já está acontecendo naturalmente. Pois é. De algum lugar do mundo remoto, ou da história, ou da psique humana, ou eu não sei vasculhar em que tenebroso lugar ficou a possibilidade desse país, que está lá, que ainda pode, do que é possível, do que não foi feito, do negócio que desengrenou, nós estamos falando em língua ainda há pouco. Sim. Nossa desengrenagem, nosso desacerto, nossa falta, porque todas as coisas, elas se realizam pela falta. Quando falta, quando tudo está completo, ninguém quer mais nada. Mas como nós estamos em processo, e eu estou vendo que a Europa está vindo para cá, profissionais da Europa, que já todo mundo tem praticamente curso superior, mas não tem trabalho, mas não tem esperança, não tem nada desarrumado, tudo está pronto. Então a vida, por incrível que pareça, é essa falta que multiplica a possibilidade de alguma coisa acontecer. Agora, não isso que eu estou dizendo, se a gente não faz nada com essa falta, se a gente não aprende nada com essa falta, a gente sucumbe, a gente vai cada dia mais mergulhando no abismo. Mas se a gente se percebe e vê que está faltando e otimiza os recursos que tem, a inteligência, os recursos materiais e a percepção, como por exemplo estavam citando o rio. Veja a estupidez humana. Nós bebemos do rio e o poluímos. É como o índio americano, lembra a carta do índio americano que diz que o homem branco colocaria suas fezes debaixo da cama. É o que estamos fazendo. Agora falta o Brasil, quando eu penso no país, as pessoas, né, os nomes que estão surgindo, as políticas e tal, aconteceram coisas terríveis no Brasil, coisas boas na sua história. Por exemplo, quando aboliram os escravos, não deram condições àqueles negros. Então eles foram ser uma massa livre, porém subhumana, jogada à sua sorte. Quando veio os imigrantes italianos, alemães, espanhóis, foi uma coisa boa. Sim. Eles traziam cultura, traziam trabalho, traziam tecnicidade, tecnicismo. Receberam. E receberam, mas aquilo também depois que eles ficam ricos e que são grandes, eles se adaptam ao jogo perverso e cruel das oligarquias brasileiras e se adequam ao modo de viver cultural, econômico e social e com que essas elites trataram sempre seu povo. Eles também vão tratar seus empregados assim. Então, há sempre um passo e um descompasso, um vai e vem, que a gente avança, mas há um nó para ser desatado. É esse nó que eu falo. Esse nó é humano. Na vida inteira, você tem que estar sempre atento para uma revolução permanente, porque é como a respiração, expansão e contração, sístoles e diástoles. Permanentemente está havendo esse movimento. Se a gente não tiver cuidado, depois que a gente tem as conquistas, a gente se acomoda.
Depois que chega a bonança, nós vamos para a rede, vamos descansar. As classes menos favorecidas estão consumindo. Sim, e isso está assustando. Isso está assustando. Até a classe média. Exatamente. Né? Mas, quer dizer, eles não eram para estar consumindo. Não. Pela sua universalidade, pela modernidade e o arrojo da sua poesia, pela urbanidade que você foi obrigado a assimilar. Sim. Você acha que a sua poesia deve alguma coisa à sua condição de negro? Há um débito aí? Há um débito aí, se há um débito, à minha condição de nordestino, vivendo em 2 polos, de ter vivido no interior, de ter vivido como um camponês comum, de ter pertencendo a 2 famílias em 2 polaridades. Por isso, minha palavra inclui elementos muito distintos e às vezes díspares, justamente porque esse reservatório de palavras, esse reservatório de signos e de conversas e de contatos com pessoas as mais diferentes possíveis, e essa herança negra da minha mãe, dançadeira de tambor de crioula, isso foi tudo para a minha vida. Olha, abençoado. Deus, muito obrigado, Jesus. Aliás, você conhece bem a poesia do Salgado? Eu acho que eu conheço mais o Salgado do que a própria poesia dele. O Salgado, ele é a poesia por si só, caminhando na rua. Você vai conversando com o Salgado e os poemas eles vão saindo. Eu acho que ele não tem nem domínio daquilo que ele está fazendo. Muitos poemas do Salgado foram musicados e gravados por grandes intérpretes, né? Isso. Muitos. Alguns. E aí tem um o Xangai musicou 2, né? Musicou 3. E tem o... Eu misturo a tua cor de ameixa com a minha tez de pêssego e dá sorvete de amor, um beijo em sua boca, é a metade do que sou, saliva de morango. Não sei Depois mais. que música eu não sei mais. Aí eu sei que tem uma voz que diz assim: eu já quase merengue no seu som, o amor se fez gaivota outra vez, no céu azul de você. Né? Eu tenho que aprender a cantar com você. E o que pode ser maior que essa paixão nuclear. Você está vivendo uma paixão nuclear. Só um anjo de porre, olha, me arrepiei, que só seu jeito de amar, que só um anjo de porre, que só meu jeito de amar. Que coisa então linda. Lá em Piripiri falei pro Dideca, Salgado Maranhão, não sei quem é, é um grande poeta, mas quem é esse Salgado? Eu não conheço nenhum insosso. Salgado Maranhão, ele é um poeta que disse: eu acompanho o movimento da serpente e o seu diálogo com a rã. É tanto que quando ela chama ao seu seio, não a faz como quem mata, mas como quem constrói o seu ser. E o faz com tal leveza que a rã se esquece que é presa e passa a ser sua irmã. E o Dideca diz: morta. Obrigado, hein? Muito obrigado a você. É um luxo estar na sua companhia. Que tarde incrível. Eu acompanho o movimento da serpente e o seu diálogo com a rã. É tanto que quando a chama ao seu seio, não faz como quem mata, mas como quem constrói seu ser. E o faz com tal leveza que a rã se esquece que é presa